Salve, galera, é o nosso cumprimento oficial. Né? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre aprovação de projeto. Nossa convidada de hoje é a Nisiane, arquiteta, professora universitária, dentro da nossa, de toda a nossa área aqui, dentro do nosso assunto, é uma pessoa expert do assunto e vai contribuir muito aí pelo tudo que a gente tem para discutir, para falar hoje sobre os nossos assuntos aqui. Então, seja bem-vindo aqui à nossa gravação, ao nosso canal. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Com certeza, né, vai contribuir muito por todo o conhecimento que você tem, toda a experiência que você tem. Então, hoje a gente queria comentar um pouquinho, um dos mais pedidos entre as nossas dúvidas ali sobre a aprovação de projetos, qual que é o caminho para aprovar um projeto, o que a gente precisa fazer. Então, uma das primeiras coisas era com relação a isso. Quais são os procedimentos? O que a gente precisa fazer, né, para aprovar um projeto dentro da área da engenharia? Então, a primeira questão quando a gente fala de aprovação de projetos é que depende de que órgão que está fazendo essa análise, né? Então, estou entendendo que o nosso foco principal aqui é a aprovação de projetos dentro de uma prefeitura. Então, primeiro vamos pensar assim, qual que é o objetivo dessa aprovação de projeto, né? Então, a gente precisa entender que o terreno, embora ele seja meu, vamos dizer que você é o proprietário do terreno, ou o seu cliente é o proprietário do terreno, ele está num contexto urbano. Então, o objetivo dessa aprovação de projeto é garantir que tudo aquilo que está sendo proposto para aquele terreno ou para aquela edificação que vai ser reformada tenha a ver e seja coerente com esse entorno. Então, as informações básicas que eu preciso ter para conseguir aprovar um projeto são basicamente o porte da edificação, o tipo de material, as aberturas, para garantir que eu não estou ferindo, né, nenhuma norma ou nenhuma regra em relação ao tamanho do edifício, à privacidade dos vizinhos, ao uso que aquele edifício vai ter e tudo mais. Então, quando a gente faz um projeto para aprovação numa prefeitura, geralmente o foco principal da análise vai estar no projeto arquitetônico, né? Então, o primeiro passo é ter um projeto arquitetônico bem desenvolvido. Né? Então, como que eu tenho um projeto arquitetônico bem desenvolvido? Eu preciso pensar nas etapas desse projeto. E então, falando, né, pela experiência no escritório, como que eu costumo trabalhar. Em geral, na fase de estudo, a gente conversa com o cliente, acaba tendo ali várias opções e eu preciso de um pouco mais de tempo no desenvolvimento de projeto para chegar naquela etapa que a gente chama de anteprojeto. No anteprojeto, o que eu já vou ter? Todas as plantas, todos os pavimentos, uma planta de cobertura, estatísticas de áreas, né? Então, tudo aquilo que vai pesar para eu contar para a prefeitura que porcentagem do meu terreno que eu usei, se eu tenho permeabilidade suficiente de acordo com aquilo que o zoneamento pediu. Preciso de todos os cortes, de todas as elevações, então todos os desenhos num nível já bastante resolvido, né? Então eu preciso saber tudo sobre a minha edificação para eu conseguir garantir para a prefeitura que aquele prédio está coerente com o entorno dele. Nessa etapa de anteprojeto, para um anteprojeto se transformar em um projeto legal, que é o produto que eu vou entrar numa prefeitura, ou eventualmente vou entrar num condomínio fechado para depois ir para a prefeitura, eu também vou precisar adicionar algumas documentações. Então é nessa hora que eu vou ter que colocar ali a minha responsabilidade técnica como projetista. Nessa responsabilidade técnica eu vou dizer se eu estou cumprindo as normas de acessibilidade, se eu estou cumprindo todas as outras normativas, tudo aquilo que o meu conselho fala, né, a respeito das responsabilidades de um arquiteto ou de um engenheiro. E também vou ter, dependendo do tipo de edificação, alguns outros documentos exigidos. Então, eventualmente eu preciso dizer o que eu vou fazer com os resíduos da demolição de um trecho da edificação que eu estou reduzindo. Eu vou precisar dizer se o corpo de bombeiros está de acordo com aquela solução, enfim. Então, o projeto legal não são apenas desenhos. Além dos desenhos, eu tenho determinadas documentações que eu preciso preencher, certo? Então, para conseguir fazer a aprovação da prefeitura, eu preciso de tudo isso. Cada prefeitura vai ter uma exigência diferente, mas digamos que o primeiro passo, na verdade, não só para aprovar, mas para projetar, é entender todas as características do terreno, ele e o entorno. Então, se eu entender como funciona a insolação, os ventos, a mão daquela via, se aquela via tem possibilidade de ter uma troca de mão, se eu tenho um ponto de ônibus ali perto, tudo isso acaba influenciando na minha decisão projetual.
E se somado a isso eu analisar o zoneamento de uso e ocupação do solo, entender quantos pavimentos eu posso fazer, que taxa de ocupação que tem, que uso é permitido ali, tudo isso é bem relevante para eu conseguir fazer um projeto adequado. E aí a aprovação provavelmente vai vir de uma maneira mais orgânica, mais fácil, não vai ficar aquele vem e volta de projeto na prefeitura, né? Esse vem e volta muitas vezes acontece quando o profissional não conhece muitas vezes o que a prefeitura exige, né? Exatamente. Então, recuos, algumas considerações, dentro da legislação, dentro do Código de Obras do município. Isso. Então, é importante também, né, o profissional ir em busca do Código de Obras do município e fazer ou uma consulta prévia ou buscar essa legislação e em cima dessa legislação projetar, né? Então é interessante que antes mesmo de começar qualquer projeto, não sei se a gente precisa dizer isso aqui, mas vamos reforçar, não se começa a obra sem aprovação, de forma alguma. O alvará é a primeira coisa que você pode obter. Não pode cair naquele papo de, mas eu só vou começando a terraplanagem, só vou começando a fundação, ninguém vai ver. Isso está errado, porque é óbvio que todo elemento, né, do projeto, seja ele uma fundação, ele só foi previsto naquele local porque o projeto já existia, para chegar até um projeto estrutural, né? E definir, então, não se pode começar nenhuma etapa sem ter o alvará. Eu sou completamente contrária a isso, a maneira correta de se trabalhar pelos nossos conselhos, tanto de arquitetura quanto das engenharias, pela prefeitura, qualquer norma que se for observar, é obrigatório ter o alvará antes de começar, né? E para a obtenção desse alvará, né, na pior das hipóteses, se você não estiver preocupado na qualidade da edificação, se você só estiver preocupado que preciso disso para obter o alvará, não se pode sair demolindo de qualquer jeito, jogando resíduo onde quiser, não se pode ignorar a presença do vizinho, né? Então, o Código de Obras é uma ótima referência, ele é necessário, né? Eu preciso observar também a Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, de Uso e Ocupação do Solo, né? Também acho que se fosse colocar ali 2 legislações são essas. São essas básicas, né? Mas a gente também tem a Lei de Parcelamento do Solo, que dependendo da situação, quando você pretende fazer ali casas geminadas ou criar um condomíniozinho, 2, 3 sobrados, também é necessário entender essa lei, que é a 6766, ela é uma lei federal, dependendo do município existe uma especificação ou vale a lei federal. Preciso entender do Código Florestal, porque se eu tiver uma nascente ou um riacho passando ali ou uma declividade maior no meu terreno, eu também preciso entender até que ponto eu posso ir. Se eu tenho uma edificação tombada ou protegida pelo patrimônio histórico, então todas essas questões, alargamento de via previsto, né? Você não vai encontrar essas respostas só em uma legislação. Então, em alguns momentos, especialmente quando se tratar de um projeto maior, é importante fazer a tal da consulta prévia, em que você vai até a prefeitura ou entra no site da prefeitura e consegue descobrir se sobre aquele lote incide algo mais. Se eu olhar só o zoneamento, Código de Obras e as normas referentes ao próprio edifício, por exemplo, né, Código de Bombeiros, acessibilidade, aquilo que o uso for requerer, será que isso é suficiente ou será que eu preciso olhar se aquele meu perímetro não está na área de tombamento de um edifício, se aquele meu terreno não está dentro de uma área de preservação? Então, eu preciso conhecer muito bem o edifício que eu estou propondo e o terreno do que eu estou propondo. Esse é o primeiro passo, mas eu diria que não é nem para aprovação, esse é o primeiro passo para fazer um projeto bem feito e viável, que eu com certeza vou poder executar, né? Que a prefeitura não vai ter problema nenhum em me dar um alvará para essa construção. E na questão de diferenças para tipos construtivos, residencial, comercial, industrial, tem muita diferença na aprovação do projeto? Não tem muita diferença. O que acontece, né? Cada município tem liberdade para pedir mais coisas, ser mais restritivo ou menos restritivo. Então, basicamente, todos os municípios brasileiros eles precisam seguir as leis federais. E, segundo as nossas leis federais, desde o Estatuto da Cidade, ou desde mesmo a Constituição, né, foi começado a falar sobre planos diretores e tudo mais, mas especialmente desde o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, ou municípios que sejam pequenininhos, mas que sejam históricos, perto de áreas portuárias, enfim, municípios especiais, digamos assim, ou maiores de 20 mil habitantes, todos têm obrigação de ter um plano diretor. E o que tem num plano diretor? Pelo menos vai existir o Código de Obras daquele município e vai existir a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.
Então daí é interessante a gente pensar o que é uso e o que é ocupação, porque são dois termos que no nosso dia a dia, quando a gente não está falando de conceito, a gente está conversando, você usa a palavra usar e ocupar quase como sinônimos, né? Estou ocupando essa caneta, né? Mas no caso da edificação, uso é o que você vai fazer, no caso a atividade que você vai fazer, e ocupação é quanto de espaço que você ocupa. Então, quando eu falo de um prédio de 15 andares, eu me refiro à ocupação. É um parâmetro de ocupação, que vai me dizer que eu só posso fazer até 15 andares, não posso fazer 16. Quando eu falo de um parâmetro de uso, eu digo que no distrito industrial não é permitido moradia, porque eu entendo que é um uso incompatível. Eu não posso ter pessoas morando numa área em que eu vou ter poluição, que eu vou ter ruído, enfim, algo que não é coerente, que não pode ser tolerado, né? Então, o que muda é que para cada zona eu tenho determinadas regras, tanto de uso quanto de ocupação. Então, pode ser que numa determinada zona eu possa construir, por exemplo, um edifício residencial de 10 andares, mas que se eu quiser fazer uma indústria, eu não posso, não importa se é com 1, 2 ou 15 andares, eu não posso. Então, depois disso, né, de você realmente ter adequado o seu projeto para o uso e ocupação de acordo com as zonas, aí a análise só vai variar se o porte do edifício for, por exemplo, um porte que exige um estudo de impacto de vizinhança. Então, para a aprovação padrão ali, né, digamos que o básico, que todo edifício, que seja ali uma pequena loja, uma ampliação de uma residência, uma casinha pequena, todos os edifícios vão precisar passar pela aprovação da prefeitura, com análise de todos os desenhos, de todos os textos que eu falei, de todos esses documentos e, enfim, certidões, declarações, documentos textuais mesmo. Mas quando eu falo, por exemplo, de fazer um edifício residencial com uma metragem muito grande, com uma quantidade muito grande de unidades, ou quando eu falo de fazer, por exemplo, um posto de gasolina, que é algo com uma questão de risco envolvida, ou quando eu falo de fazer um hospital que vai gerar um grande impacto, esses edifícios que geram maior impacto, eles vão ser analisados para além da aprovação padrão, por assim dizer. Então, se você vai projetar 1.000 metros quadrados de residência ou 1.000 metros quadrados de clínica, a análise não é igual. Mas isso porque o município de Ponta Grossa estabeleceu uma lei em dezembro de 2016 que se chama Lei do Estudo do Impacto de Vizinhança, que é um dos instrumentos previstos lá no Estatuto da Cidade de 2001, né? Então, em 2001 foi feita uma lei que fala: os municípios têm liberdade para ser mais exigentes, existe tal e tal instrumento. IPTU progressivo, um monte de coisa. Dentre eles, o estudo de impacto de vizinhança. Em 2016, Ponta Grossa regulamentou que, por exemplo, clínicas com mais de 2.000 metros quadrados, além de seguir toda a lei de zoneamento, parcelamento, etc., também precisam do estudo de impacto de vizinhança. Então, isso que mais muda. Com relação, você comentou sobre o zoneamento, na questão de diferença, por exemplo, você vai construir uma edificação em um determinado zoneamento. Você tem muita... se aquela edificação, por exemplo, não é permitido tal tipo de edificação residencial ou comercial, para fazer uma alteração, o que precisa? Né? Qual que é o caminho a seguir? Não construo, não penso lá, vou pensar em outra coisa, ou tem algum caminho que possa ser feito? Na verdade, é muito mais para essa primeira opção, do tipo, a cidade não me permite fazer o que eu quiser com o meu terreno e isso tem um motivo. Então, se por algum motivo, eu acabei de dar o exemplo da área industrial, né? Então, vamos pensar ao contrário, eu quero fazer uma indústria. Eu não posso fazer uma indústria, por menor que ela seja, digamos que seja uma gráfica, que é uma indústria de baixo impacto, mas que gera algum impacto, tem cheiro, tem ruído, enfim. Não polui absurdamente, não é uma fábrica de celulose, é uma gráfica. Mas com certeza esse uso mais industrial, ele não vai ser permitido numa zona como em Ponta Grossa nós conhecemos como a zona residencial 2, que eu só posso ter residências e um ou outro serviço de apoio, um comércio, uma padaria, um salão de beleza, né? Uma farmácia. Então, eu colocar uma loja de fogos de artifício no meio de um bairro residencial é incompatível. Então, é muito simples da gente entender essa questão de mas eu posso mudar o zoneamento quando eu penso nos usos, né? Não, é totalmente inviável colocar uma indústria no meio das residências. Nossa, que absurdo pedir para a prefeitura mudar, não pode.
Porque a gente, a partir do nosso ponto de vista do morador, a gente percebe que não posso, né? Não queria que fizessem isso comigo. A coisa fica mais complicada quando a gente fala a respeito da ocupação. Porque quando a gente fala a respeito da ocupação, para quem pensa só do solo para cima, você pensa, o que é a diferença, né? Fazer um prédio de 10 andares, fazer um prédio de 20, né? Deixa fazer, vamos pedir para o vereador mudar a lei. Então, assim, primeira questão, eu não posso, desde que existe o Estatuto da Cidade, o plano diretor passou a ser um plano de composição participativa. Então, o que significa isso? Toda vez que eu vou revisar o plano diretor, qualquer plano setorial, que são os planos específicos, de mobilidade, de saúde, de educação, né? Ou o plano diretor, ou um plano metropolitano, qualquer plano, eu não posso fazê-lo sem a presença da população em massa. É obrigatório fazer várias audiências públicas, eu preciso capacitar essa população para participar. Tem toda uma especificidade de como fazer um plano de maneira participativa, senão esse plano não vale. E as leis do uso e ocupação do solo, o próprio Código de Obras, qualquer lei que faça parte do plano diretor, portanto, ela foi aprovada com a participação da população. Então, a única chance de eu pegar um zoneamento, vamos pensar lá num zoneamento que me permite só uso residencial de 2 pavimentos, e eu transformar essa zona, aquela quadra que está no meio dessa zona, em uma quadra em que se permite 15 pavimentos com comércio e serviços, essa mudança só pode acontecer se ela for de interesse da população. Como que eu descubro se ela é de interesse da população? Porque eu fui lá como arquiteta e fiz um relato técnico dizendo isso? Não, porque a população participou da audiência pública, discutiu e decidiu-se por bem mudar aquele zoneamento. Então, até um tempo atrás, vou dar o exemplo aqui de Ponta Grossa, era comum que os vereadores, a pedido geralmente de uma pessoa ou de um pequeno grupo de interessados, propusesse uma mudança de lei, porque afinal, vereador, projeto de lei, então o vereador entrava com uma proposta de uma alteração do projeto de lei de zoneamento, pegando ali aquelas 3, 4 quadras e transformando de zona residencial 2, que basicamente sobradinhos, casas, uma farmácia, uma padaria, em zona comercial, 15 andares, né, uma outra proposta, muito mais densa. E na votação, os próprios vereadores, né, vamos imaginar que sem saber, não foi por maldade, sem achando que eles não tinham, né? Acabavam aprovando essa modificação. Isso acabava favorecendo alguns poucos, né? Porque aqueles proprietários que tinham aqueles terrenos, isso fazia com que o terreno valesse muito mais, porque o potencial construtivo dele aumentava, né? E por favorecer essas pessoas, essas mudanças aconteciam. Em Ponta Grossa, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas em torno ali de 2013, 2015, foi um período assim de 2, 3 anos em que foram feitas 132 mudanças de zoneamento. E o Ministério Público foi atrás disso e veio tentar entender por quê. Porque como a lei de zoneamento é uma lei composta no plano diretor com participação, ela não pode ser mudada o tempo todo, porque é claro que você não consegue 132 vezes ao longo de 2, 3 anos, você não reúne as pessoas para fazer grandes discussões. Então, começou a ficar claro que isso estava acontecendo sem participação. Isso não é permitido. Então, hoje, o único mecanismo possível para se modificar uma lei como essa é com a participação popular, da maneira que tem que ser, ou com um parecer técnico, que no caso do Ponta Grossa vem do IPLAN, que tem uma justificativa muito boa e muito plausível de por que aquilo deve acontecer. Então, assim, na prática, uma canetada de um engenheiro, de um arquiteto, vai resolver o problema. Mas, na verdade, isso é uma enorme responsabilidade, porque na hora que eu falo, não, tem que mudar mesmo, porque não precisa, pode ter mais gente aqui, pode aumentar a densidade, que não tem problema nenhum. Você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Vamos pensar, então, eu falei do solo para cima, do solo para baixo. Vamos pensar na demanda de drenagem, ou na demanda de esgoto, ou na demanda energética, ou no trânsito, que está do solo para cima é mais fácil de visualizar às vezes, né? Vamos pensar uma situação hipotética, em que você tem uma quadra, cada lote tem uma família morando, e todos os 4 habitantes da família chegam em casa, primeira coisa, desesperado, vão ao banheiro, perto da descarga, todo mundo ao mesmo tempo. Eu tenho uma determinada carga para aquela minha tubulação, para aquela minha instalação. A partir do momento que eu ponho 90, 100 pessoas morando naquele mesmo lote, eu multiplico essa necessidade, né?
Então, se a gente pensar quantas pessoas precisam pegar um ônibus, né? Se eu tenho 20 pessoas morando naquela quadra ou se eu tenho 2.000 pessoas morando naquela quadra, muda muito. Então, quando se muda um zoneamento, eu não mudo o zoneamento pensando em um lote, eu mudo o zoneamento pensando, ok, toda a infraestrutura de todo esse grande trecho, por isso que geralmente o zoneamento não é para ser uma ilha, né? É para ser um grande maciço de uma mesma lógica, de uma mesma densidade, de um mesmo uso, né? E para toda aquela área eu vou capacitar aquele terreno. Então eu vou colocar um pavimento com uma qualidade suficiente para receber a quantidade de transporte coletivo que aquele pessoal vai demandar. Eu vou colocar infraestrutura para o saneamento básico em geral, esgoto, abastecimento de água, drenagem, coleta de resíduo. Então, se a gente parar para pensar nisso, é extremamente egoísta, extremamente irresponsável e completamente contraproducente a gente achar que está favorecendo o proprietário, que está sendo gente boa com o nosso cliente, se a gente pedir para mudar o zoneamento. Porque na prática isso ferra com a cidade. A partir do momento que eu posso construir edifícios altos na cidade inteira, eu preciso dar infraestrutura para a cidade inteira. Só que quem que paga a infraestrutura? Poder público. O que é o poder público? É o nosso imposto. Então, em vez de eu estar direcionando os impostos para uma determinada área que eu vou deixar bem capacitada para receber edifícios de grande porte ou com maior densidade, eu preciso pulverizar e aí fica aquela história de loteamento novo lá longe, e Sanepar precisa ir lá e aumenta o custo e o ônibus. Então, não pode sair pedindo para mudar zoneamento. Quando que eu posso, então? Quando for um empreendimento, assim, muito único, uma coisa muito especial para a cidade. Então, se você for implantar, por exemplo, um novo shopping center, quando for colocar uma indústria nova que vai realmente trazer um impacto muito positivo para a cidade e que eu preciso rever o zoneamento para ele ser viável, eventualmente a prefeitura deve fazer essa análise de maneira técnica, de maneira neutra, né? Não pensando ali em favorecimentos pessoais, e vai mudar o zoneamento. Mas não podemos, assim, nós como pessoas da área da arquitetura, da área da engenharia, é completamente contrário à lógica matemática ou à lógica das nossas áreas, pensar em mudar zoneamento para favorecer um proprietário. Então a resposta, né, pequena resposta é, você procura outro terreno ou você adequa o teu programa para aquilo que aquele terreno pode oferecer, porque provavelmente ele não vai combinar, não vai ser interessante para aquilo que está em volta. Beleza. E com relação à reforma, que tipo, tem diferença de projeto? Tem muitas pessoas que acabam achando, eu vou trocar, eu vou mudar internamente a minha edificação. Eu preciso passar por uma aprovação do meu projeto? Então essa é uma dúvida que acabou vindo para a gente também. O que é prefeitura? Vamos pensar então que a gente tem algumas esferas. Primeira, é o projeto da edificação em si. Orientar o teu pessoal de obra, orientar o proprietário, enfim. Isso você sempre precisa de projeto para tudo. Você vai fazer só um muro novo, só uma calçada nova, vai trocar uma porta, você vai precisar de algum desenho, né? Então isso é um projeto. Não é um rabisquinho, não é um projetinho, não é um desenho. É um projeto com responsabilidade técnica. Que seja só uma porta, como eu falei. Se é uma porta por onde vai sair uma saída de emergência, eu preciso pensar no sentido da abertura dela. Se é uma porta por onde vai passar um cadeirante, eu preciso pensar se é possível dele passar por ali. Então, assim, por menor que seja qualquer projeto, qualquer intervenção precisa de projeto. Então, isso já tem que ficar na nossa cabeça. Chegar quebrando coisa, executando sem desenhar, é um absurdo, né? Não podemos pensar assim. Agora, esse projeto que vai orientar o que vão fazer, por exemplo, numa reforma interna, numa casa, não é necessariamente de interesse de uma prefeitura. Então a gente tem, como eu falei, 3 esferas. A minha edificação em si, orientar meu pessoal de obra, orientar o proprietário, mostrar para o meu cliente como é que vai ficar, isso tudo é projeto. Quando que interessa a prefeitura? Quando eu tenho alteração de área construída ou eu tenho alteração de uso. Então se eu estou pegando uma edificação que era uma antiga casa e eu vou transformar ela num escritório da advocacia, a prefeitura pode dar pitaco sim. Porque ela vai me dizer, agora que você vai receber público externo, você precisa estar adequado com um banheiro feminino, masculino e para cadeirante, um banheiro para funcionário, separado do banheiro do cliente. Eu vou ter várias exigências. Conforme o uso, as exigências mudam. Então, se eu tenho um local que eu vou ter manipulação de alimentos, a vigilância sanitária já vai entrar. Se eu tenho pacientes, né, se eu uso um uso da área de saúde, a vigilância também vai impactar bastante. Qualquer uso que não seja residencial, o Corpo de Bombeiros também vai ter mais impacto, né? Dependendo da edificação residencial, se for um condomínio também.
Só que além da prefeitura, a gente tem os condomínios fechados, por exemplo. Então é mais ou menos, vamos pensar num prédio, que é um tipo de condomínio que às vezes faz mais parte do nosso dia a dia. Se eu pretendo retirar uma parede do meio do prédio, eu preciso, por mais que seja o meu apartamento que eu comprei, que é da minha posse, eu preciso da aprovação do condomínio para fazer aquilo. Eu preciso que o projetista diga se eu não estou gerando um risco para os outros condôminos ao fazer aquela intervenção. Se eu vou fechar uma sacada, mesma coisa, eu tenho uma questão estética, uma questão de privacidade, uma questão de influência na vida em sociedade. Todos os condôminos têm que estar de acordo. Mas para a prefeitura, o que interessa é mudança de uso e mudança de área. E para quem mais que interessa mudança de área e mudança de uso? Para o cartório. Então, para quem, muitas vezes isso é uma questão que gera confusão, né? Que eu tenho a minha edificação, então a prefeitura tem um cadastro técnico que vai dizer que a minha edificação tem tantos metros, isso tem que estar de acordo com a edificação que realmente está lá construída. Então eu preciso ter o alvará de construção, o alvará de reforma, o alvará de demolição. Então o alvará eu sempre recebo antes de fazer. Alvará de demolição, eu recebo uma permissão para demolir. Vistoria da demolição é porque alguém viu que eu demoli de fato. Alvará da reforma me permite fazer a intervenção que eu quero. Vistoria, ou no caso o habite-se, né, quer dizer que eu posso morar lá. É como se fosse habite-se, a edificação está pronta, habite-se, pode habitar. Mesma coisa no caso de uma construção do zero, né? Eu vou ter um alvará para construir e o habite-se. Quando eu tenho um habite-se, a prefeitura está dizendo, de fato, eu fui lá, eles construíram o que estava no papel. E o alvará me disse que o que estava no papel está de acordo com todas as leis, que tem um arquiteto ou um engenheiro responsável por aquilo. Beleza. Isso é independente da tramitação de cartório. A tramitação de prefeitura, o cadastro técnico, vai cobrar, por exemplo, o valor do meu IPTU em cima do meu imóvel. Então eu preciso, né, para agir como um cidadão correto, eu preciso estar com tudo que eu tenho edificado, cadastrado, regularizado, porque o meu IPTU vai ser calculado e vai ser cobrado conforme aquilo lá. E o cartório? O cartório vai me dizer de quem que é a edificação, quantos metros quadrados que tem ali. A documentação, é como se fosse a certidão de nascimento do teu terreno. Então, às vezes as pessoas regularizam a situação com a prefeitura, mas não regularizam a situação com o cartório. Porque eu vou ter que pagar mais taxas e tudo mais. Além das taxas de prefeitura, eu preciso pegar o documento da prefeitura, levar no cartório para averbar, colocar no verbo. Né? Então, quer dizer, escrever tudo que foi feito. E quando eu não faço isso, passam-se ali gerações, várias alterações são feitas, e quando eu vou ver, eu vendo a minha edificação que tem lá 2.000 metros quadrados, mas no documento fala que só tem 200. E aí, né, então eu preciso ter essas coisas todas compatibilizadas. Então, por conta disso, quando eu faço toda essa tramitação, independente se é para reforma, o objetivo é que a prefeitura tenha um controle do que você está colocando ali dentro, se você está ferindo alguma legislação. Você assume responsabilidade como arquiteto ou como engenheiro projetista perante os teus conselhos, né? Se você está seguindo a lei de acessibilidade, se está seguindo todas as normas que tem que seguir. E além disso, a prefeitura fica ciente se essa edificação é adequada para aquela zona, por conta do uso e por conta da ocupação. Então, reforma precisa passar quando eu mudo metragem ou uso. E com relação à aprovação de projetos complementares, a gente tem toda uma série de projetos que são importantes para o desenvolvimento, né, para a execução da obra. Precisa de passar por que tipo de aprovação? Então, os projetos complementares, eles têm um objetivo muito claro, né, até óbvio, quando eu falo da edificação em si, de conseguir orientar a equipe e tudo mais, enfim, compatibilizar todos os projetos para que a obra saia bem. Mas não necessariamente isso precisa ser analisado pela prefeitura, porque, como eu falei, aquilo que concerne a prefeitura é muito mais a relação do edifício com a cidade, então eu estou muito mais preocupado em uso e ocupação do que na decisão projetual, né? Então, se o engenheiro eletricista ou o engenheiro civil que está fazendo o projeto elétrico optou por um sistema ou outro, né, um tipo de estrutura ou outro, isso não é assim tão relevante. Então, um condomínio fechado, por exemplo, ele já pode exigir mais coisas. Pode ser que um condomínio fechado queira olhar um projeto estrutural, ou ele pode até impedir, por exemplo, que eu trabalhe com uma estrutura em madeira, que ele só vai aceitar a estrutura em concreto armado ou metálica. É comum que os condomínios fechados tenham esse tipo de exigência. Mas isso é mais exigente do que a prefeitura. A prefeitura normalmente só pede o projeto arquitetônico e a responsabilidade pela execução. Os complementares, em geral, não são analisados.
E aí é interessante a gente pensar essa questão de hierarquia, que um condomínio fechado ele está dentro da prefeitura, dentro do município. Então ele se sujeita ao domínio da prefeitura. Então ele precisa exigir do seu cliente no mínimo aquilo que a prefeitura exige, mas ele pode pedir mais. É comum que tenha condomínio fechado que pede os laudos de sondagem, que pede o levantamento topográfico, uma série de questões. Mas em geral, projetos complementares, projeto de paisagismo, detalhamento paisagístico, projeto de interiores, nada disso passa por análise de prefeitura. A prefeitura está ocupada com o formato da minha edificação, né, que no caso é a ocupação, e o uso que vai estar lá dentro. E é isso aí. E paisagismo? Tem alguma necessidade de você desenvolver algum projeto e passar por alguma aprovação? É interessante a gente falar que quando se trata de projeto arquitetônico, existem conselhos, que são no caso o Conselho de Arquitetura e o Conselho de Engenharia, que definem que esses profissionais são os únicos habilitados a fazer projeto arquitetônico. É proibido fazer um projeto arquitetônico se você não tem um CAU ou um CREA. Da mesma forma que existem projetos que são apenas do arquiteto, como por exemplo um projeto de restauro. Não posso fazer um projeto de restauro se eu não for arquiteto. Contudo, quando eu falo, por exemplo, de design de interiores, não é obrigatório ser arquiteto para fazer ou ser engenheiro para fazer. Eu não preciso ter uma graduação, eu não preciso pagar um conselho para isso. Eu posso ter um curso livre, um curso de curta duração ou um curso técnico e trabalhar com design de interiores. Ou decoração. Então é muito sutil, né? Porque daí você já pensa, putz, mas eu quebrei uma parede, será que isso já é arquitetura ou isso ainda é interiores? Então isso é uma discussão sempre presente. Por que eu usei esse exemplo? Porque o paisagismo é mais ou menos a mesma coisa. Um paisagista ou até um jardineiro, uma pessoa que começou ali trabalhando com jardinagem, foi lá, fez um curso ou outro, que não tem uma formação em nível de graduação, uma formação de ensino superior, ele pode fazer paisagismo, ele vai lá, ele consegue, ele tem uma noção, né, de vegetação, às vezes muito melhor do que de um arquiteto formado. Um engenheiro agrônomo, por exemplo, o cara tem uma formação, tem uma noção de vegetação muito melhor do que de um arquiteto ou de um engenheiro. Mas esses profissionais não necessariamente têm uma formação cujo conselho ou cujo órgão regulador permite fazer edificações. Então, se o paisagismo envolve uma edificação, por exemplo, um pergolado, esse pergolado já vai ser interpretado como edifício. Você fala, pô, mas é um pergolado, eu só quero aqui no meu recuo frontal, na frente de casa, colocar uma rede coberta, tal, para pôr umas plantinhas. Por que não pode, né? Deveria poder. Não pode porque eu interpretar isso como um pergolado, beleza, mas e se eu fizer ali uma garagem que eu vou pegar todo o meu recuo frontal, fazer um todo estruturado dos dois lados, colocar paredes dos dois lados, cobrir, só que eu falei que era um pergolado, então é uma estruturinha de madeira, daí eu finjo que não é uma edificação. Dali a 2, 3 meses eu ponho um vidro em cima, ponho uma porta na frente, virou uma edificação. Então, quando eu falo de paisagismo enquanto especificação de espécies, locação ali, de repente, uma fonte, objetos pequenos, um canil baixinho e tal, isso não é edifício. Mas se eu faço um canil com uma altura de pé direito, com uma certa, né, com uma cobertura, daqui a pouco aquilo pode virar uma edificação habitável. Então eu tenho esse meio termo. E é importante pensar também na questão da permeabilidade de solo. Em geral, o zoneamento de ocupação do solo, ele se preocupa também com a questão da drenagem urbana, portanto ele vai analisar a permeabilidade. Se eu tenho um terreno com uma residência que está lá dentro da taxa de ocupação, quer dizer, ela só ocupa 50% do terreno, ela tem uma altura compatível com o zoneamento, só que o zoneamento me pede para deixar 25% daquela área permeável, isso significa que eu não posso fazer pavimentação, eu não posso colocar calçamento em todo o terreno. Então, não posso dizer que é apenas paisagismo se eu resolver colocar calçada em tudo, né? Porque o fato de eu ter uma determinada quantidade de gramada ou de uma determinada quantidade com o tal do concregrama, que é um intertravado semi-permeável, com 50% de permeabilidade, esse tipo de conta, ela vai ser bastante relevante, ela vai contar na análise de projeto. Mas se for especificação de espécie, acabamento, escolher o tipo de revestimento que eu ponho na calçada, aí tudo bem, daí eu não preciso nem ser um profissional com nível superior para fazer. Qualquer pessoa pode fazer, não tem problema nenhum. Uma outra questão que entra na documentação é a questão do PGRCC. Quando que ele é necessário?
depende de cada município também. Então, no caso de Ponta Grossa, eu não estou lembrada agora se foi em 2017, 2018, mas é bastante recente a exigência do 2017, né? A exigência do PGRCC. Então, o que é isso? É um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Tanto o plano, quanto depois eu comprovar que, de fato, né, o relatório, que é o RGSC, relatório comprovando que aqueles resíduos foram gerados. Então, como funciona isso? Como no caso da edificação, do projeto arquitetônico, eu preciso ter um alvará, que concerne ao documento que eu desenhei ali, ao papel. E depois eu tenho uma vistoria que corresponde ao edifício de fato. O PGRCC é um plano de gerenciamento da construção que eu faço com base no projeto. Então, olhando o projeto, em geral vai ser um engenheiro, mas pode acontecer, pode ser um arquiteto também, ele vai fazer uma relação de todos os resíduos que vão ser gerados naquela construção. Depois da construção feita, no relatório ele vai provar quanto de resíduo que de fato foi gerado. Por que isso é importante? Porque eu preciso entender o impacto que eu estou gerando. Isso faz parte do plano, lembra dos planos diretores e planos setoriais que eu falei no começo? O plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município é que definiu, no caso de Ponta Grossa, que o PGRCC era obrigatório para edificações. Então, no caso de Ponta Grossa, ele é exigido para todas, todo mundo tem que fazer PGRCC. Só que vai ter situações que o PGRCC é simplificado ou que ele é mais complexo. Isso vai depender muito do tipo de resíduo que eu vou gerar. O que vai fazer eu definir o tipo de resíduo? O tipo de edificação. Vamos pensar, por exemplo, num resíduo que seja ali uma caliça de bloco cerâmico. E vamos pensar num resíduo de gesso ou de drywall, que tem o gesso acartonado, tem gesso e tem papelão ali, né, misturado, né? É um resíduo muito mais complexo de lidar. Se eu despejo um resíduo de caliça, basicamente areia, cimento, concreto, brita, caliça de tijolo, bloco cerâmico, eu solto isso num terreno, eu vou ter um determinado impacto. Se eu solto resíduo de gesso, eu tenho impacto maior, né? Enfim, isso são cenas para os próximos capítulos, né? São muitas discussões, mas é só a gente imaginar que quando a gente era criança todo mundo já brincou de gesso e sabe que gesso com água, aquilo ali depois que seca, né? Então, assim, no PGRCC eu comprovo o que eu fiz com os resíduos e no caso de uma demolição o PGRCC também é importante, né? Porque eu preciso mostrar para onde foi o resíduo da demolição. E eu acho que dá para a gente aproveitar essa questão do PGRCC e pensar então que outras documentações são essas, para a gente fazer como se fosse um checklist final, assim. Os desenhos eu já falei quais são, né? Vou precisar também do documento do terreno, então é importante ter o documento do terreno atualizado. Se eu sou locatário do terreno e eu vou construir, eu preciso de uma procuração do dono do terreno, ou eu preciso que ele assine todas as pranchas. Então, em geral, eu vou precisar de uma procuração me dando poderes para assinar tudo, né? Então, eu vou ter que ter a assinatura do proprietário ou do procurador do proprietário e o documento do terreno, que o nome tem que bater, o nome do proprietário e a assinatura do proprietário na prancha. Além disso, eu preciso dos desenhos e eu preciso, pelo menos, do PGRCC e do certificado do Corpo de Bombeiros dizendo que está tudo ok, que eu não preciso da análise ou que o projeto já foi analisado e que está tudo certo. Para situações de alimentação e saúde, o projeto vai passar pela vigilância sanitária. Ao passar pela vigilância sanitária, ele vai ter um laudo ou ele vai ter pelo menos um carimbo, uma assinatura, dizendo que está de acordo com as normas. E os laudos de vigilância sanitária, eles têm uma duração. Então, não importa se a minha obra ficou de acordo, o alvará tudo certinho, mas anualmente ou periodicamente, por exemplo, um posto de coleta de exames, ou então uma clínica, um hospital veterinário, enfim, qualquer coisa relacionada à saúde, né, animal ou humana, vai ser analisado pela vigilância e vai ter essa análise constante. Um alvará de uso de edificação, quando eu falo de um comercial, por exemplo, também vai ter análise do Corpo de Bombeiros periodicamente, não é só ali para o projeto. E quando são edificações de muito porte, de grande porte ou de grande impacto, né? Como eu falei, por exemplo, ali de uma loja de fogos de artifício, uma pequena indústria, não importa se ela for pequenininha, ela é uma indústria, hoje em Ponta Grossa ela já vai demandar um estudo de impacto de vizinhança. Uma residência só se for uma quantidade acima de 50 unidades. Então, se eu estou fazendo um prédio que vai ter 40 unidades e uma determinada quantidade de metros quadrados, eu não preciso do estudo de impacto de vizinhança. Se eu tenho 50 ou mais, ou uma quantidade maior de metros quadrados, eu já preciso. É esse pacote que tem que ser analisado.
além dessas características do terreno, como eu falei, um alargamento de via, um prédio tombado nas imediações, uma presença de um córrego ou de um elemento como, por exemplo, um morro ou um grande declive, né, que são áreas de preservação, uma costa, área de costa, a presença de um linhão, né, que é como a gente fala, por onde passam as linhas de alta tensão, uma ferrovia. Aí são análises específicas terreno a terreno, mas basicamente esse é o checklist para a gente conseguir ter todos os dados e o projeto não ficar indo e voltando da prefeitura para agilizar o máximo possível. E a documentação do profissional, né? Isso, A RT exato, ou a isso, ART. exatamente. Uhum. E nesse caso, qual que é a principal diferença ou quando precisa de um ou de outro? Da RT e da RRT. Então, a RRT é como a gente chama o Registro de Responsabilidade Técnica, que é dado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, que é dada pelo CREA, pelo Conselho dos Engenheiros. Tanto o projeto quanto a execução podem ser feitos pelos dois profissionais, pelos dois conselhos. Então não existe aquele mito de que arquiteto não pode executar ou de que engenheiro não pode fazer projeto. Os dois podem ambos. O fato é que cada um precisa estar muito atento à sua responsabilidade. Quando que eu tenho uma responsabilidade relacionada a projeto? Eu faço o projeto e através da minha RT ou ART, se eu for arquiteto ou for engenheiro, eu digo que eu estou atento a todas as normativas que concernem. Então, eu analisei lei de acessibilidade, lei de zoneamento, analisei tudo. E eu estou ali dizendo, meu projeto está de acordo com a lei. Eu assumo essa responsabilidade. Se alguma coisa acontecer e esse projeto for verificado, a obra chega lá e alguma coisa não passa, a largura não está de acordo com o que o Corpo de Bombeiros pediu, por erro de projeto, sou eu que sou implicado. Agora, se eu sou o executor, se eu sou responsável pela execução, aí a minha responsabilidade é referente a outras coisas, é referente, por exemplo, a seguir o projeto. Então, se eu seguir o projeto corretamente e tem um problema, e é erro do projeto, mesmo que eu tenha executado errado, eu executei de acordo com o projeto, o projetista que vai ser implicado. Se o projetista projetou certo, eu como executor resolvi mudar e fez uma coisa que o meu conselho não aceita, que a prefeitura não aceita, o edifício cai, alguma coisa acontece, mas o projeto estava certo, o executor vai ser implicado. Se o executor, né, o cara que assinou a responsabilidade técnica pela execução, errar, portanto, é a responsabilidade dele. Só que se o empreiteiro dele, o pedreiro dele, o servente não estiver usando equipamento de proteção individual, se eu tiver com alguma taxa atrasada, se eu não tiver com o documento da obra, na hora que o meu fiscal for ali, tudo isso é responsabilidade do executor. Por isso que eu acho que, por mais que seja permitido pelo conselho que um arquiteto assine projeto e assine execução, que o engenheiro assine projeto e assine execução, né, independente, a gente tem que entender que responsabilidade vem com esse poder, né? Vamos lá, parafraseando o Homem-Aranha, que quando a gente tem lá o poder de dizer esse projeto está de acordo, eu sou arquiteto, estou assinando, sou engenheiro, estou assinando, eu assumo total responsabilidade. E se eu não vou, eu como arquiteta particularmente, não costumo ir na obra e ficar ali 2 horas na obra todos os dias, eu não tenho como dizer se o meu profissional está executando corretamente ou está usando o traço de concreto exato, está usando o equipamento de proteção. Então eu particularmente prefiro deixar para o engenheiro que de fato mora na obra assinar isso, né? Então tem que entender que se eu assinar, não é só uma assinatura, isso pode acabar com a minha carreira, pode acabar com as vidas das outras pessoas, pode ser uma coisa super grave, né? Por isso que a prefeitura pede os dois, porque daí cada um se responsabiliza por uma parte. Mas pode ser o mesmo profissional, se você ficar de fato bem vinculado com a obra e você conhecer muito bem o projeto, você que fez o projeto, tranquilo, pode assinar os dois que não tem problema nenhum. Beleza. Então essas são algumas das nossas dúvidas que surgiram sobre a aprovação do projeto. Aproveito para agradecer e muito obrigado por ter aceitado, por aceitar o convite para participar aqui com a gente, e com certeza outros assuntos virão aí que você vai estar aqui com a gente novamente. Com certeza. Então, Valeu. Obrigada pela oportunidade e vamos lembrar que assim, a gente não nasce sabendo, né? Todo mundo vai aprendendo aos poucos. O que a gente está discutindo aqui também foi produto de mais de uma experiência profissional, da gente errar também, a gente acabar se responsabilizando por coisas que não devia, né? Então, quando vocês tiverem dúvidas do que eu posso, o que eu não posso, que documento que precisa, por que fica voltando da prefeitura, não entendi.
são algumas questões. Primeiro, não tá errado, não tem problema você errar, tudo bem. O que não pode é a gente questionar o sistema, a prefeitura, por que é assim, por que é assado, se eu nem me dei o trabalho de ler a norma, de ler a legislação. Então não tenho preguiça, pega a legislação que é chata, que é antiga, que tem uma linguagem pesada, que é muito longa, e tenta entender tudo aquilo. E na hora que tiver uma dúvida, que você ficar em dúvida, marca com os profissionais da prefeitura, que geralmente eles têm um horário de atendimento, todos esses profissionais que a gente citou, tanto no urbanismo, quanto no IPLAN, quanto vigilância sanitária, bombeiro, todo mundo é aberto, né? Faz uma consulta prévia, tira as dúvidas, corrige e no próximo você não vai ter essa mesma dúvida. Então, só não pode ter preguiça, né? Bem isso. Então, obrigada. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Oi, meninas, tudo bom? Só.